Morro de medo de crescer. Primeiro, sou pequena para a minha idade. O que é um benefício no showbiz, porque posso pegar papéis de personagens mais novos do que eu. Posso trabalhar por mais horas no set e ter menos intervalos por lei. Além da logística, eu sou mais cooperativa e aceito instruções melhor do que aquelas crianças chatas de 7 anos. Olá, leitoras e leitores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Livro. Hoje quero falar com vocês sobre o livro da Janet McCurdy, que fez a Sam do iCarly. O livro se chama Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Eu acho que o título ideal teria sido Estou Aliviada que a Minha Mãe Morreu. Mas eu acredito que esse título foi muito assim para chamar a atenção do público para as questões que ela traz aqui. O que acontece? A Janet, ela não gostava de ser atriz mirim. Ela foi obrigada pela mãe. A mãe dela teve câncer quando ela tinha 2 anos. E o sonho da mãe era ter sido atriz. Então a mãe dela projetou esse sonho nela e obrigou ela a viver uma vida totalmente fora do que ela desejaria para ela mesma. Então quando a mãe dela morreu, ela tinha 23 anos. Não, 21 anos. Ela começou a repensar o que ela realmente gostaria de fazer na vida dela. Mas no meio de tudo isso, ela precisou de muita terapia e de muito autoconhecimento, porque ela basicamente viveu uma vida de criança todo o período que a mãe viveu, né? A mãe dela deu banho nela até os 16 anos, fez uma dieta de restrição calórica para ela quando ela tinha 11 anos, para que ela se mantivesse por mais tempo possível criança, que é o que estava dando dinheiro, né, para a família e estava deixando ela famosa. A mãe dela era super feliz que ela era famosa e obrigava ela a diversos papéis. Mas a Janet não gostava, inclusive ela não gostava de fazer o iCarly. Que pra mim, como fã do iCarly, é um pouco chocante, porque eu adorava ver, me divertia muito. E pra mim, assim, tu olha as cenas da Sam, é muito engraçado, mas ela não fez aquilo porque ela gostava, entendeu? E ela achava tudo aquilo muito idiota. Ela se sentia totalmente uma farsa, assim, porque, ok, ela passou a vida inteira atuando, né? Atuava pra mãe, porque ela... Pra agradar a mãe, né? Ela não entendia que... Por exemplo, a mãe dela, quando fazia alguma coisa que a mãe dela não gostava, ela tinha ataques de histeria. Ela cita aqui no livro cenas da mãe pegando uma faca, ameaçando o pai. A mãe dela era bem, assim, descontrolada, né? Ela tem uma passagem também que ela fala que chegou um ponto que a casa dela era tão desorganizada, tão bagunçada, e a mãe tão acumuladora, que ela teve que dormir em colchonetes, porque as camas estavam cheias de coisa. Então todo mundo dormia em colchonetes. E então tu vê que ela vai meio que se tornando mãe da mãe, né? Ela tentando organizar a família, e aí ela acaba cedendo às pressões da mãe pra deixar todo mundo confortável e fazer o que, digamos assim, tinha que ser feito, né? Mas é bem complexo, assim, tu lendo o livro, tu fica chocada, assim. Porque, por exemplo, tá, eu sabia que ela tinha tido bulimia, mas tu imagina que vai ser por uma questão de pressão externa, por ela estar na mídia, mas não foi a própria mãe que trouxe primeiramente a anorexia, né? Porque ela contava calorias com a filha, então ela fazia ela pular refeições. Ela só comia coisas, tipo, de calorias vazias, que não tinha... Tipo, tomava bastante chá sem açúcar, gelado, coisas assim, sabe? E aí, nesse meio tempo, a Sam, do iCarly, né, era uma personagem totalmente comilona. Então, ela diz que aquilo pra ela era horrível, porque ela olhava pra tudo aquilo com nojo, porque ela tinha pavor de engordar, né? Ela queria ficar pequena, que era o que a mãe dela queria pra ela, né? Eu vou ver aqui alguns trechos do livro pra mostrar pra vocês. Ela começa quando ela tinha 6 anos e a mãe começa a levar ela pra audições, primeiro pra figuração, propagandas. E antes dela narrar o antes e o depois, né, que é o antes com a mãe viva e o depois, que é mais pro final do livro, quando a mãe morre, ela, no prólogo,
ela conta como foi uma cena de quando a mãe dela ficou muito ruim do câncer. Que ela viveu com câncer, né, entre idas e vindas. Então, quando ela ficou muito ruim, que tava quase morrendo, a Janet acabou emagrecendo horrores. Ela ficou com 40 quilos. Imagina, ela tinha 21, com 40 quilos. Então, todo mundo conversava com a mãe dela em coma e a mãe nada de acordar. E aí ela disse, tenho algo muito mais importante para oferecer. Tenho certeza de que a minha mãe se importa muito mais com isso do que com qualquer outra coisa. Então ela disse, mamãe, eu estou tão magra agora. Finalmente cheguei nos 40 quilos. E aí ela fica jurando que a mãe dela vai acordar, porque aquilo ali é o atual objetivo de peso que minha mãe havia estabelecido para mim. Só que daí ela não acordou, né? E aí veio todo esse desfecho, que ela não sabia o que fazer com ela mesma. Ela conta também, inclusive aqui no livro, sobre o convite dela para fazer que a Miranda, né, fez, para ela fazer o reboot de iCarly. Ela diz que pela saúde mental dela, ela não poderia aceitar, porque inclusive ela sofreu abusos de uma pessoa que ela se refere como o criador da série. Então ela inclusive não aceitou um pagamento de $300 mil que a Nickelodeon ofereceu para ela não falar nada jamais sobre os bastidores da série, porque ela sabia que ela tinha coisas a dizer, né? Mas ela não expôs o nome da pessoa. Então, aqui ela termina mais ou menos com essa questão do iCarly, termina falando sobre como ela estava melhorando já da bulimia, que ela passou, acho que mais de 1 ano sem nenhum vômito, né, provocado. E ela disse que durante todo esse período a Miranda foi realmente uma das melhores amigas dela, mas que nos últimos anos elas se afastaram. Mas direto aqui aparece a Miranda apoiando ela e sabendo desses transtornos alimentares dela. Então eu achei bem bacana isso, delas terem realmente sido amigas, né, nos bastidores, embora tudo que tenha acontecido seja realmente bem triste. Eu gostei muito do livro, foi super fluido, sabe? A leitura é bem rápida e ela é muito sarcástica, então tu acaba não sofrendo tanto porque ela debocha das situações. Então tu fica mais assim, mais leve, né? Não, porque a história é pesada, mas acaba sendo mais leve. Ela inclusive fala sobre os relacionamentos dela, né? Sobre os dois namoros, né, que ela teve. E sobre ela, inclusive, ter dado o primeiro beijo na TV, né? E ela nunca ter, assim... Ela foi infantilizada por muito tempo, então ela tinha vergonha da sexualidade no início. Então, tudo isso ela expõe. E agora ela tá mais atuando na parte da produção, né? Então, até eu sublinhei aqui uma parte que ela diz assim: eu sinto muita vergonha de mim, da minha carreira. Estou ciente de que há coisas piores do que estrelar programas das quais você não se orgulha. Mas saber disso não muda nada. Essa é a verdade pra mim. Estou com vergonha. Quero fazer um bom trabalho. Quero fazer um trabalho do qual me orgulhe. Isso importa pra mim em um nível inerente e profundo. Quero fazer a diferença, ou pelo menos sentir que faço a diferença com o meu trabalho. Sem essa sensação, essa conexão, o trabalho parece sem sentido e monótono. Eu me sinto sem sentido e monótono. Então, é sobre a última série que ela fez, que é Between, que era na Netflix. E aí ela fala sobre como ela não quis mais aceitar papéis de atuação e de como ela se forçou a ser muito compreensiva com tudo, mas que ela estava se tornando uma pessoa amarga, né? Ela até botou assim: ressinto-me de ser compreensiva. Se eu não fosse assim desde o início, não estaria nesse apuro para começo de conversa. Não estaria nessa merda de série dizendo essas porcarias de falas, nessa droga de set com esse penteado cafona. Talvez minha vida fosse totalmente diferente agora. Fantasio com isso. E aí ela expõe que sentiu inveja da Ariana Grande, falou sobre as questões delas nos bastidores, falou sobre como a Miranda foi chocante assim para ela, porque tinha muita concorrência entre as atrizes mirins, e a Miranda desde o início foi amiga, né,
tipo, deu presentes, tava lá apoiando ela, gostava de estar com ela. E que aquilo pra ela era uma novidade, porque ela realmente não tinha amigas, né? Ela vivia em função da mãe e de ser atriz mirim. É uma situação, assim, super chocante, mas eu gostei muito do livro, acho que deve ter sido muito terapêutico pra ela escrever o livro, né? Muitas vezes na terapia se complementa a terapia com a escrita terapêutica, então eu acredito que tenha sido um processo bacana pra ela. E eu acho que é interessante ela ter falado sobre isso, porque falar sobre mães narcisistas é ainda um tabu, né? Falar mal da mãe é uma coisa que choca a sociedade, mas eu acho que é importante, principalmente nessas questões de atrizes mirins, né? Dessa indústria do entretenimento, porque é uma criança, ela não decidia por ela mesma, né? Ela não escolheu fazer isso, né? Bem, querida, se você realmente quiser saber como permanecer pequena, essa é a coisa secreta que você pode fazer. Chama-se restrição calórica. Então ela comenta que a restrição calórica nos aproximou ainda mais que antes. O que não é pouca coisa, porque já éramos bem próximas. A restrição calórica é maravilhosa. Nós já estamos no nosso plano há cerca de 6 meses. Diminuir 3 tamanhos. Aí ela vai numa consulta médica e a médica diz que ela tá com anorexia, mas ela não fazia ideia do que era isso. É uma loucura. Esse livro, assim, tem muitas passagens que deixam a gente chocada. Eu fui comentando enquanto tava lendo lá no Instagram. E assim, eu super recomendo. Não é uma leitura ultra pesada, mas é uma leitura que tem gatilhos de mães narcisistas, depressão, ansiedade também. Ela teve ataques de pânico, bulimia e anorexia. Então são gatilhos diversos. Mas eu recomendo. Acredito que é um livro esclarecedor e que é um livro que vai conversar com muitas pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de fala, sabe? Muitas pessoas podem ser que se identifiquem, então é um livro que eu acho muito válido. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Até o próximo vídeo.